Olá! Nessa aula de hoje a gente vai aprender sobre a tabela periódica. Nós vamos conhecer melhor alguns elementos, como é que eles estão distribuídos na tabela, aprender a sua classificação e espero que você aprenda um pouco junto com a gente. Se gostar do vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no nosso canal. A gente vai estudar sobre a tabela periódica e a gente vai começar esse estudo de hoje com um pequeno resumo das características da tabela periódica. Então, a tabela periódica, ela é uma tabela onde você vai ter a organização dos elementos químicos. Hoje a gente já tem uma tabela mais atual e ela está organizada pela ordem crescente dos seus números atômicos. Esse número atômico a gente já viu em aulas anteriores. Você pode dar uma revisada lá se você não lembra deles. As colunas são as famílias da tabela. Então, você vai perceber que a tabela ela vai estar dividida em 18 colunas e as linhas horizontais elas vão ser representadas pelos períodos. São 7 períodos que a tabela tem e a gente vai conhecer cada um deles. O pai da tabela periódica, né, vamos dizer assim, o que deu os primeiros passos na organização dessa tabela foi Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ele viveu lá no século XIX e ele deu grandes contribuições em relação à organização desses elementos químicos, de forma ainda muito primária. Porém, posteriormente, essa tabela ela é melhor organizada depois de novos estudos que foram feitos. Essa tabela, como eu falei anteriormente, ela está organizada por famílias e por período. Vamos ver então mais algumas características dessa organização da tabela periódica. Vamos começar pelas famílias. Então, essa classificação crescente dos números atômicos vai permitir a organização dessas famílias. As famílias são os grupos, né? Elas estão divididas em 18 colunas, como eu já falei anteriormente. E ela vai ter propriedades que são semelhantes. Então, as colunas elas são chamadas de grupos ou de famílias. Essas duas nomenclaturas você pode achar na literatura. Esses elementos que pertencem ao mesmo grupo ou à mesma família da tabela periódica, eles vão ter características tanto físicas quanto químicas semelhantes. Por isso, eles são agrupados dentro dessas famílias. Outras informações importantes sobre as famílias da tabela periódica é como ela vai estar dividida, né, ou subdividida. As famílias 1, 2 e 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ou a família 0, que é dos gases nobres. Então, outras características dos períodos da tabela periódica na sua organização é que essas linhas horizontais elas vão indicar a quantidade de camada eletrônica que cada átomo ali vai estar representando ou vai estar possuindo. Então, a gente já viu nos slides anteriores que cada linha dessa ou cada período desse vai representar a quantidade de camadas que aquele átomo possui. Então, a gente vai ver, através dessa imagem aí, ou relembrar que o átomo ele possui duas regiões. Ele possui um núcleo com prótons e nêutrons e ele possui uma eletrosfera, onde você vai encontrar os elétrons. Esses elétrons eles serão distribuídos em camadas e podem ser até 7 camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q.
E cada camada dessa comporta uma quantidade máxima de elétrons. Camada K, por exemplo, comporta no máximo 2 elétrons. A camada L, 8, e assim sucessivamente, como vocês têm visto aí nessa imagem. Cada camada dessa estará sendo representada por um período na tabela periódica. O primeiro período, ele vai ter apenas uma camada, a camada K. Segundo período, 2 camadas e assim sucessivamente. Uma outra coisa importante para a gente estudar na tabela periódica é a classificação dela. Ela está dividida aí em 5 grupos, distribuídos entre o hidrogênio, os metais, os semimetais, os não metais ou ametais, que é a mesma coisa, e os gases nobres. Cada distribuição dessa se dá de acordo com as características. Então, esse que está em amarelo faz a maior parte da tabela, são os metais. Eles têm um brilho característico, eles são bons condutores, diferente dos ametais, que é esse rosa mais escuro. Eles não são bons condutores e nem têm esse brilho característico. Eles têm uma fragilidade, né, de se fragmentar e também eles têm uma tendência de formar ânion, porque eles ganham elétrons, ao contrário dos metais, que têm a tendência de perder esses elétrons. Um outro grupo importante é o grupo dos gases nobres. É a única família na tabela periódica que tem estabilidade eletrônica, ou seja, as suas camadas elas são completas, possuindo assim 8 elétrons. Os semimetais têm características intermediárias entre metais e ametais. Eles são condutores, mas não são tão bons quanto os metais. E eles também têm a capacidade de se fragmentar. Eles se fragmentam e não têm esse brilho característico como os metais têm. O hidrogênio é o que está mais... as características dele é a que está mais afastada dos outros grupos, por isso ele é sozinho. Ele não faz parte da família 1A, é um elemento inflamável e as suas características físicas e químicas são bem peculiares e diferentes dos outros grupos. E agora, então, vamos ao nosso quiz. Vamos ver se vocês, de fato, aprenderam, estão aí informadinhos sobre esse assunto da tabela periódica, né? Um assunto introdutório, mas que a gente vai aprendendo aí na medida que a gente for fazendo também essas questões. Então, vamos lá, nossa primeira questão. Quem é o pai da tabela periódica? Pensa um pouquinho aí, você vai marcar se é a letra A, Dmitri Mendeleev, se é a letra B, Isaac Newton, se é a letra C, Albert Einstein, ou se é a letra D, Benjamin Franklin. Vou dar um tempinho aí para você marcar e descobrir qual é a resposta certa. Aqui do lado tem uma dicasinha do ano de nascimento e morte dele. Segunda questão. Quantos grupos tem na tabela periódica? Será letra A, 8, letra B, 12, letra C, 14 ou letra D, 18? Pensa aí e responde rapidinho. Terceira questão. Quantos períodos constituem a tabela periódica? Tem quantos períodos aí na nossa tabela? Letra A, 8, letra B, 12, letra C, 7 ou letra D, 18? Marca aí que daqui a pouquinho a gente vai conferir o resultado. Quarta questão. Qual desses elementos químicos é um alcalino terroso? O alcalino terroso é aquele elemento químico que vai pertencer à primeira coluna. Então, será a letra A, sódio, letra B, potássio, letra C, cálcio
Ou letra D, o césio. Consulta lá a tabela periódica e responde aí rapidinho. A tabela periódica, então, ela foi feita para que a gente pudesse consultar. Não temos a necessidade de gravar essa tabela periódica. Temos aí presentes 118 elementos químicos atualmente e 92 são encontrados na natureza. E os outros foram obtidos a partir de estudos e de síntese em laboratório. Em 2019, a tabela periódica completou 150 anos. Então, vamos usar, vamos explorar, vamos conhecer cada um desses elementos químicos presentes na constituição dessa tabela.